aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição amostral da média? Vamos supor que a gente está lá fazendo as nossas análises estatísticas de sempre e a gente se depara com uma população desse tipo aqui, ó. A gente tem uma população com N elementos, vamos supor que são várias pessoas aqui. E aí, dessa população, a gente vai conhecer a média populacional μ dela e a variância populacional sigma ao quadrado dela, ok? Aí imagina que a partir dessa população, a gente tira uma amostra 1 de 7 pessoas, ó, n igual a 7, e aí dessa amostra 1 a gente calcula a média amostral dessa galera aqui, que a gente vai chamar de x/1, ok? Mas aí imagina que além dessa amostra 1, eu queira tirar uma outra amostra dessa população, uma amostra 2, também de 7 pessoas, e aí dessa amostra 2 eu calculo a nova média amostral, né? Que a gente pode chamar aqui de x/2, ok? Então, eu tirei aqui uma amostra 1, uma amostra 2, eu poderia continuar tirando uma amostra 3, uma amostra 4, certo? A partir de uma mesma população, a gente pode tirar várias amostras diferentes. Então, olha aqui, ó, a gente pode obter várias amostras a partir de uma mesma população. E aí, no final, se a gente tirasse várias amostras, a gente teria vários x-barras, certo? A gente teria várias médias amostrais. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. A gente vai ter um x/1, x/2, 3, 4, até o número de amostras que a gente tirar. E aí eu te pergunto, será que essas médias amostrais aqui, elas vão seguir alguma distribuição? Porque repara comigo, até a forma que a gente está escrevendo é bem parecida com a forma que a gente escreve as variáveis aleatórias, certo? A gente vai ter vários valores aqui dentro. Será que esses valores eles vão ter um comportamento específico? Será que a gente vai poder falar que eles seguem uma distribuição de probabilidade? Vai sim. Olha aqui como é que isso vai funcionar, ó. A nossa média amostral, ela vai sempre seguir uma distribuição normal de média μ, ou seja, a mesma média da população que a gente retirou as amostras, e de variância sigma ao quadrado sobre n. Sigma ao quadrado também é a mesma variância da população. Então, e o sobre n, né, é o número de elementos que a gente vai ter nas nossas amostras. Então, conhecendo os parâmetros da população, a gente consegue estimar os parâmetros das médias amostrais que a gente pode obter dela, ok? Então, esse cara aqui é a nossa esperança, né? E esse cara aqui é a nossa variância. Mas aí você pode me perguntar, só isso? Só eu gravar essas fórmulas aí e aí eu posso resolver qualquer questão desse tipo? Não, não vai ser sempre assim. Por quê? Porque essa formulazinha aqui que eu mostrei é para o caso mais simples, que a gente vai chamar do caso que são amostras com reposição. Ou seja, a gente tem lá aquela população, a gente tirou 7 pessoas na primeira amostra, certo? A gente coletou dados dessas 7 pessoas, devolveu elas para a população e depois chamou 7 pessoas de novo. Então, nesse caso aqui com reposição, a gente pode ter vários elementos iguais em amostras diferentes. Quando a gente tiver uma amostra com reposição, então, esse daqui vai ser o padrãozinho das nossas fórmulas. Vamos resolver num exemplo, então, para a gente aplicar valor aqui dentro e ver como é que funciona? Olha só. Determine os parâmetros da média amostral de amostras de 5 elementos vindas de uma população de média 10 e desvio padrão 2. Considere a amostragem com reposição. Beleza, então ele está falando que é com reposição, geralmente a questão sempre fala isso pra gente, ou fala nas entrelinhas, né? E aí ele quer que a gente calcule os parâmetros da média amostral. Então a gente vai ter que usar as nossas fórmulas, certo? A gente sabe que o x-barra, ele vai seguir uma distribuição normal, certo? E quem que vão ser os parâmetros? Primeiro a esperança dele. A esperança é a própria média populacional, certo? É o próprio μ. Então, ele dá esse valor pra gente, ó, uma população de média 10. Então, o μ é 10. E a nossa variância vai ser a variância da população sobre o número de elementos da amostra. Então, ele dá aqui pra gente, ó, que o desvio padrão da população é 4. Então, a variância vai ser 2 ao quadrado. O desvio padrão é 2, né? Então, a variância vai ser o desvio padrão ao quadrado, que vai dar o 2 ao quadrado, agora, finalmente, o 2, que vai dar 4, certo? Dividido pelo nosso número de elementos, que ele dá pra gente também, que é fazer amostras de 5 elementos. Então, vai ser dividido por 5. Isso daqui vai dar pra gente uma distribuição normal de média 10 e variância 0,8, ok? Então, essa daqui
é a distribuição da nossa média amostral e esses daqui são os dois parâmetros dela, ok? Mas agora vamos para outro caso então. Eu falei que esse daqui é para o caso mais simples de amostra com reposição. E quando a amostra for sem reposição, o que a gente vai fazer? Quando for sem reposição, naquele caso lá da população que a gente estava trabalhando no início do vídeo, o que seria sem reposição, né? A gente tira lá uma amostra 1 de 7 elementos e logo depois a gente já tira uma amostra 2 com 7 elementos também, sem devolver a galera da primeira amostra para a população original. Quando isso acontecer, essa aqui que vão ser as nossas fórmulas, ó. A coisa ficou um pouquinho mais rebuscada, agora entrou um Nzão, que é o número de elementos da nossa população, tá vendo? E a nossa fórmula da variância é um pouquinho maior. A da esperança continua sendo a mesma coisa. Vamos ver então num exemplo, ó. Determine os parâmetros da média amostral de amostras de 5 elementos vindas de uma população de 100 elementos, com média 10 e desvio padrão 2. Considere a amostragem sem reposição. Então, ele falou pra gente também que vai ser sem reposição. E a gente já sabe, né, que como sempre, essa média amostral vai seguir uma distribuição normal. E quais que vão ser os parâmetros dela? Olha só. A média populacional é dada pra gente, ó, uma população de 100 elementos com média 10, então 10 é a nossa esperança. E a variância vai ser a variância da população, então ele dá o desvio padrão como 2, a variância então vai ser 4, sobre o número de elementos da nossa amostra, a gente quer ter 5 elementos na amostra, então vai ser sobre 5, vezes agora o Nzão menos o Nzinho. Repara, ó, ele deu o valor pra gente do Nzão. Então, quando ele der, muito provavelmente, a gente vai estar fazendo uma amostragem sem reposição. Uma população de 100 elementos, 100 vai ser o nosso Nzão, menos o nosso Nzinho, que é o número de elementos da amostra, que é 5, sobre Nzinho menos 1. Então, 5 menos 1, ok? Então, fazendo esse cálculo todo aqui, a distribuição da nossa média amostral vai ser uma normal de média 10 e variância, 19, ok? É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.